Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. Nós somos terapeutas transpessoais e hoje a gente vai falar, mais uma vez, dentro desse tema importantíssimo da saúde mental e mais especial ainda com uma história que vocês vão conhecer já já. Para a gente contextualizar de novo, né, o que a gente já falou, se vocês estão aí acompanhando a gente, vocês viram que no último episódio nós falamos de alguns conceitos de saúde mental e como que a saúde mental está muito relacionada ao nosso meio, né? Ao meio que a gente vive, a cultura que a gente está inserido, as nossas relações. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso e, inclusive, compartilhar com vocês muitos desmaios interessantes. Para introduzir o nosso tema, eu trouxe uma referência que quando eu estava pensando no roteiro, quando a gente estava conversando a respeito, me veio muito claramente que é desse livro aqui. Não sei se vocês conhecem, é um livro da Louise Hay, super antigo, tem várias edições, e a Louise tem uma história muito interessante, em que em certo momento da vida dela, ela descobriu um câncer, e ficou muito revoltada com isso, porque ela, e começou a estudar, né, como que o câncer ali, né, o que ela poderia fazer para entender por que isso tinha acontecido com ela. E aí ela mudou totalmente, desde hábitos alimentares até os hábitos de pensamento. No livro ela conta detalhadamente a história, como que ela foi percebendo que os padrões de pensamento dela eram adoecedores, e aí ela se curou, né, desse câncer. E a partir de então ela começou a compartilhar com as pessoas uma forma de viver mais leve, mais consciente, exatamente, né, para evitar, né, os adoecimentos. E em determinada parte do livro, ela traz muito os sintomas, o sentido do sintoma, dentro da perspectiva que ela estudou. Então, ela foi para vários lugares, né? Teve vários entendimentos de culturas diferentes, do que o adoecimento é em cada cultura. Então, trazendo muito nessa perspectiva integral, né, da saúde integral, a gente não separa, a Lu trouxe isso no último episódio, né, que a gente não separa saúde de saúde mental, tudo é saúde. E isso nos coloca na perspectiva de compreender, né, a gente como um ser integral. Então, ela faz essa conexão, né? Nós temos um sintoma físico, esse sintoma tem um sentido, e aí ela traz as afirmações necessárias para que a gente, na dimensão do pensamento, do mental, a gente vá quebrando esse sintoma. E aí eu achei interessante trazer aqui, né, o sentido do desmaio, e para Louise, né, na perspectiva que ela estudou, o desmaio, ele remete a medo, a algo que a pessoa sente que não consegue enfrentar. E aí, em determinado momento, né, no momento que ela desmaia, e aí a gente está dizendo de um desmaio literal, há uma necessidade ali da pessoa sair de cena. Por isso, o desmaio. E aí é interessante que, né, a gente traz o desmaio num sentido simbólico, né? Até hoje a gente trouxe esse desmaio nesse sentido simbólico, trazendo exatamente isso, né? Um momento que eu preciso sair e repensar a minha rota. E hoje eu entendo que é um pouco diferente, porque a gente vai falar do desmaio literalmente. E aí, por isso que eu achei interessante a gente trazer esse sentido da Louise, porque ele casa muito com a dimensão simbólica, né? E aí, meninas, vocês gostariam de compartilhar antes da gente apresentar a nossa convidada, se faz sentido para vocês essa conexão que a Louise faz do desmaio com o medo, com a necessidade de sair de cena? Depois que eu li isso, eu percebi que eu sou muito mais desmaiada do que eu achava. Eu não desmaio literalmente, mas eu dissocio ali que eu desmaiadaça. Não, eu tô bem, eu não vou compartilhar, não.
A gente sabe que o processo está intenso quando a pessoa fala, tô bem, não vou compartilhar, não. Medo nunca tive. Quem tem medo? Não. Nós estamos, esse é o 11º episódio. Isso. Então, vocês já pegaram, já conhecem um pouquinho da gente, vocês já viram um pouco dos nossos conceitos. O que significa? Que janeiro, gente, o bicho está pegando. Então, você senta aí na sua cadeira, você dá uma relaxada, a gente entrega as pontas, nossa convidada já está rindo aqui também, porque vai contar já a perspectiva dela. Mas eu quero compartilhar em relação a isso do livro, né, de Podemos Curar a Nossa Vida. Essa é a minha pira. Desde que eu fiz transição de carreira e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, a minha ideia sempre foi contribuir o máximo para que o nosso paradigma deixasse de ser mecanicista para ser integral e holístico. Por quê? Porque enquanto a medicina, e eu não estou falando a medicina os médicos, mas a medicina como sociedade, como nós todos vemos a medicina e a cura não integral que nós somos a nível sutil, que é o poder do meu pensamento, o poder do meu sentimento, como eu encaro as minhas emoções, o que é que o meu corpo me conta no medo, ou no dissociação, ou no congelamento, né? Ou quando eu fico mais bloqueada, que tem um conteúdo mais sutil ali, nós não vamos caminhar. E isso não é misticismo, gente. Assim, que essa palavra ficou pejorativa, né? Mas é uma questão racional de visão de mundo, de lembrança de quem somos. E dentro da minha perspectiva, dentro dos meus medos, eu percebo que quando eu já tenho um paradigma pessoal de mais enfrentamento, o que também é um sintoma. Não é que eu sou muito corajosa e sempre fui, mas muitas vezes eu me coloco num estado de luta, que é diferente de coragem. E é o que eu mais olho hoje, porque nós temos que aprender a viver e desfrutar e crescer no descanso, sabendo respeitar os ciclos da vida. E muitas vezes eu percebo que seria o polo oposto, né? Eu enfrento os meus maiores medos, como eu precisei forjar a minha essência para trabalhar, enfim, para fazer acontecer, já que fiz fazer transição de um dia para o outro, que já é um pouco desse sintoma também. E quando eu enfrento os meus maiores medos, para mim, ao invés do congelamento ou dissociação, eu sinto uma dor quase que pontiaguda no meu peito. E ela chega a ser física, mas por um conteúdo sutil. E isso tem tudo a ver com os padrões de pensamento enraizados e de sentimentos, mesmo que eles não sejam originalmente meus, que é a integralidade do nosso tema, né? A gente perceber também a nossa particularidade, porque, por exemplo, pode ser que você tenha um perfil mais como o meu e fala, não, eu não desmaio fisicamente, ou eu não me sinto pressionado, ou não congelo, ou não deixo de fazer. Mas existe o outro polo, que é o polo que eu estive a maior parte da minha vida. E é também manifestado por padrões de medo inconscientes, né? Eu acho tão interessante porque eu, por muito tempo, achei isso, né? Que desmaiar era uma fraqueza. Mas eu estou rememorando aqui, eu até pensei nisso hoje de manhã, que eu acho que quando eu era criança, brincava muito de faz de conta, assim, e nas minhas brincadeiras sempre desmaiava. E eu achava super chique desmaiar. E aí eu fiquei pensando, de onde que vem essa ideia que é chique desmaiar? E eu lembrei das novelas do Manuel Carlos, das Helenas chiquérrimas, que, desmaia. E eu reproduzia aquilo nas brincadeiras. E aí eu tô assim, nossa, Michele, mas você vai falar isso? É uma coisa muito idiota. Aí me veio a questão das princesas, né? Que é, de fato, a história que dá origem ao nome do projeto que a Lu idealizou, né? As princesas desmaiam. Então, como que isso está também num arquétipo feminino, né? E tá para nós dessa forma. E aí eu não achei tão fútil assim compartilhar isso com vocês, porque eu acho que arquetipicamente essa coisa da vulnerabilidade, de não dar conta, falar, cara, não dou, o corpo fala pra gente, sai daí. Aí, racionalmente, não, mas pra quê? Que não sei o quê, como assim? Tá, então desliga, aí você desmaia. Então, eu acho que é muito bacana, assim, já estou introduzindo aqui para convidar, né, para apresentar a nossa convidada. Eu acho muito bacana a gente ter um espaço para falar disso, né?
desse momento que a gente precisa sair de cena, né? E que o corpo sabe antes da gente. A Lu mudou de ideia, agora quer falar, bonitinha. Diga. Não, eu tava só zoando. É claro que eu vou falar, gente. Eu só que engraçada, não fui, né? Tá muito princesa você. Amiga, você não tava zoando, você que não aguentou, mas você... Pior que eu tava zoando mesmo, era só uma piadinha. Porque quando a gente falou do roteiro, eu fiquei resgatando na minha memória os meus desmaios literais, físicos. E eles foram R$2 e um forjado. E aí, o meu primeiro desmaio forjado, assim, todos os 3 têm a base do medo, mas é muito engraçado como que eles se materializaram de forma bem diferente. Assim, o primeiro, eu estava saindo da escola, gente, e aí eu fazia magistério à tarde. Ainda existia magistério. E aí, estava saindo para almoçar, saindo da escola, eu com uma turminha de amigas, agora elas vão saber que eu fingi o desmaio, porque eu mantive esse segredo por 30 anos. E aí, nós fomos almoçar, eu fui tropicando, assim, tropiquei no asfalto e fui caindo em câmera lenta, e aí eu caí no chão, e todo mundo começou a rir. E aí, os coleguinhas lá, né? Coleguinha não, já era adolescente, 16 anos. E aí, eu falei, eu não levanto daqui nem a pau. Todo mundo rindo de mim. Fiquei deitada lá, eu usava aparelho, então minha boca cortou, saindo sangue. Aqui eu tenho a cicatriz até hoje, sangrou, e eu fiquei lá estatelada no chão. E aí veio a diretora da escola, e aí começou uma pequena revolução. Isso é porque não tem ventilador dentro da sala, e as pessoas passam mal e tal. Levantei, assim, plena, o que aconteceu? E desmaiei, fingi que desmaiei. Era o medo, né? Era o medo de lidar com essa forma mais invasiva, agressiva e dos colegas, né? Assim, é um medo da rejeição mesmo, materializado lá, eu estatelada no chão, falei, não vou levantar, não dou conta de lidar com essa vergonha, com essa rejeição. Depois, quando eu me tornei maior de idade, eu fui me apropriar do meu corpo, porque eu sempre quis fazer tatuagem, e aí eu fui fazer tatuagem. Gente, pois na hora que o cara terminou uma tatuagem desse tamanho, eu não desmaiei. Eu levantei e falei, olha, e pá, desmaiei. E aí eu acho que é o medo de adultecer, né? Eu estava simbolizando no meu corpo essa virada etária, né? De fase de vida. E aí eu desmaiei. E a última vez que eu desmaiei, eu estava tendo uma crise, acho que não sei se era de pedra nos rins, que infelizmente tenho ao longo da vida, mas eu me tomei pelo medo da dor piorar. Eu estava com uma dor, estava medicada, tinha tomado remédio, mas eu fiquei tão apavorada na piora da dor que eu comecei a ficar esbaforida. E aí meu corpo falou, filha, então desmaia. E aí era o medo da dor. Então, faz todo sentido, né, assim, essa metodologia, essa teoria que a autora descreve, e eu acho que quando você fala-me da questão do feminino, fiquei tentando lembrar aqui dos homens que eu conheço que desmaiaram, eu conheço 2. E o engraçado é que os 2 têm mais de 1,90, assim, sabe? São pessoas bem altas, e uma desmaiou com sangue, e as duas com sangue. Uma estava escutando um caso sobre uma cirurgia e o outro estava vendo sangue. Então, mas a questão do feminino, de ser um sintoma mais presente no gênero feminino, eu acho que são tantas cargas que a gente carrega, né, e que tem que tanta coisa, a mulher tem que tanta coisa, que não é nem a questão de fraqueza, mas é assim, é porque somos tão fortes que uma hora o corpo fala, temos, né, que ser culturalmente tão fortes, que uma hora o corpo fala, filha, deixa eu te dar um shutdown aí para ver se você reseta suas perspectivas, suas prioridades, enfim. Mas é isso, eu acho que a lida com o medo. Medo é um sentimento, né? Que todos nós sentimos em medidas diferentes. Os desmaios, eles nos ajudam a entender, talvez, né? Acho que eles têm um motivo de ser, de existir, que é, talvez, nos ajudar a trazer para a consciência essa movimentação extrema que a gente está fazendo em algum sentido.
Então, que esse episódio sirva para a gente pensar sobre os nossos medos, né? Assim, acho que é esse o convite. Bom, então, vou chamar aqui a Rafaela, é uma querida, a Rafa é psicóloga, entre tantas outras coisas, e queria compartilhar que logo que a Lu idealizou o projeto, com esse nome, foi a primeira pessoa que eu pensei em falar, nossa, tem que ver com a Rafa, porque a Rafa desmaia. E, então, é um prazer receber você hoje, Rafa, e acho que a nossa conversa, né, vai ser muito bacana. Oi, meninas, oi, pessoal. Obrigada pelo convite, assim, é um super prazer estar aqui. Acho que eu tenho mais contato com a Michelle, né? Nós trabalhamos juntas e a gente sempre teve muita integração, assim, nas nossas conversas. Então, acho que quando ela compartilhou do projeto e super me ouviu desde sempre, antes da gente até pensar em termos uma conversa só sobre isso, enfim, de eu estar aqui também. Já foi um super espaço, porque são muitas coisas, né? Muita elaboração, enfim. Então, já agradeço o espaço de compartilhar e, quem sabe, poder aí também fazer outras pessoas refletirem sobre os seus processos, seus medos, como vocês colocaram. Rafa, fala para nós, né, além de psicóloga, com o que você trabalha, conta um pouquinho aí desse contexto antes da gente compartilhar, entrar no fatídico desmaio. Então, bom, sou psicóloga há 15 anos, a gente vai se assustando com o tempo, né? Mas, assim, já fiz muitas coisas dentro da psicologia, né? Já trabalhei no serviço público, em áreas diferentes, na assistência social e, por último, na educação, onde eu fiquei muito tempo. Então, trabalhei mais de 10 anos na educação, como psicóloga mesmo. E hoje eu estou só no consultório, hoje eu trabalho só com consultório. E, assim, já fiz inúmeras coisas, e coisas que eu gosto muito, assim, e que foram muito importantes na minha trajetória. Muito nessa parte de palestras, de falas, de coordenar grupos. Eu tenho uma formação em mindfulness, e acho que colocar aqui no início, na apresentação, acho que vai ser importante, porque eu acho que eu vou retomar essa coisa do que mindfulness traz para mim. Então, para quem não sabe o que é mindfulness, né, essa palavra difícil, às vezes, de pronunciar, a melhor tradução que a gente tem é atenção plena, mas é todo esse... É muito mais que meditação, mas é toda uma ideia, e que foi trazida, assim, como ciência, para que a gente cultive um estado, um estilo de vida, de estarmos presentes no presente, né, que é onde a gente menos está. Então, muitas vezes a gente está desfocado, a gente está só vivendo no automático, e mindfulness é um convite a gente cultivar esse estado de atenção. Então, é um assunto que me conecto profundamente, eu me identifico profundamente, porque é muito mais do que a gente fazer as práticas ali de meditação, né? A gente conseguir, de fato, criar um estilo de vida muito diferente do estilo de vida que a gente é incentivado hoje por tudo, pelo mundo corrido, pela tecnologia, né? Que é um estilo muito distraído, e que acaba gerando ansiedade e acaba nos afastando muito de quem somos, né? Então, quando a gente consegue exercitar esse estado de presença, a gente se aproxima muito mais de quem a gente é e de toda essa descoberta em profundidade, que às vezes os convites vão acontecendo de outras formas, por exemplo, o desmaio, né? Que é olha para você, olha o que está acontecendo com você. Então, talvez a mindfulness seja um convite mais saudável para fazer isso, né? Que é muitas vezes o extremo do nosso corpo, né? E acho que, para além de psicóloga, eu tenho a dança como um recurso muito importante. Então, acho que na minha apresentação eu não poderia deixar de falar que eu danço, e porque isso faz muito parte de quem eu sou, assim. Então, danço vários estilos, e é um momento em que, de fato, para mim, a dança é muito mais do que uma atividade física. É um momento em que eu sou quem sou, assim. Eu sinto que nada importa, que eu transcendo, inclusive necessidades fisiológicas de fome, sede, só importa estar ali. É um estado muito, muito de plenitude, assim. Então, poderia deixar de colocar a dança na minha apresentação. Acho que é isso.
Vamos ao desmaio, então, Rafa? Quer compartilhar conosco aí a história desse desmaio? Um ou vários, o que você se sentir confortável? Como é que foi Pois é. o processo? Acho que eu começo, assim, até fazendo um link com o que as meninas compartilharam. É como que essa questão do desmaio e do medo, né? E eu acho que eu ainda me vejo nesse processo entendendo tudo. Acho que eu não sinto que eu estou muito distante dele, que eu já consigo olhar tão de longe, assim, ou tão de fora. Acho que eu ainda me sinto misturada, assim, tentando entender tudo que eu preciso entender. Mas acho que destacar essa questão do medo, porque muitas vezes o que eu fui percebendo é que o desmaio, ele não representava só um medo ou um não querer estar em lugares que não tinham a ver comigo, mas acho que um medo de estar em lugares que tinham a ver comigo, né? Então, acho que isso foi difícil entender, porque assim, se eu contar um episódio, eu passei por um processo de divórcio e também desses processos de carreira em que eu fui saindo do serviço público para ser autônoma. Eu acho que assim que eu começo assim com episódios de desmaio, nesse momento em que eu tinha um estilo de vida que não era compatível com quem eu era, com o que eu queria ser, o que eu estava entendendo que eu queria ser. E aí, quando assim eu entendo isso, falo, entendi esse recurso, né? Eu desmaio para me tirar de lugares que eu não quero estar. E aí, quando eu quero me colocar em lugares que eu quero estar, eu desmaio também. E aí eu fico assim, entendi nada, mas aqui é um negócio que tem super a ver comigo, que eu super me conecto, por que eu tenho essas sensações aqui? E aí, um dia dessas frases instagramáveis super me pegou, que foi uma coisa assim, talvez a gente tenha mais medo de ser feliz do que de não ser feliz. Eu fiquei assim, nossa, fiz um na minha cabeça. Que assim, caramba, né, que loucura. E eu acho que tem essa coisa de resumir como medo, tem feito muito sentido, ser medo, sabe? Acho que a gente tem muito medo, até o que a Luana compartilha, né, desse desmaio lá quando você foi fazer a tatuagem, né, que foi dessa virada de chave, desse adultecer. Eu acho que eu tenho entendido os desmaios hoje para mim como uma resistência a essa quebra de paradigma, porque o que ele foi, de quem eu era, para quem eu estou me tornando, né? É um adultecer ou é um adulto novo? Porque aí eu acho que eu entendo o quão difícil é, porque é de fato o que eu fiz na minha vida e continuo fazendo é uma quebra de paradigma, de assim, passou um furacão, tá tudo uma bagunça, e é assim que eu me sentia no início dos desmaios, assim, extremamente aquele sentimento de incapacidade, de, nossa, como eu vou trabalhar? Porque é um desmaio literal, né? Você sai do ar, que é perigoso, inclusive, né? Você cai, machuca, e se eu estou dirigindo, se eu passar mal dirigindo, e se eu estou, sei lá, andando na rua, se eu estou palestrando, se eu estou atendendo alguém, como assim eu vou ser a vulnerável da história? A pessoa está sendo atendida, e eu falo assim, não, peraí, que eu preciso desmaiar, que eu não estou dando conta nesse momento. Então, assim, nesse turbilhão de me sentir extremamente assim, meu Deus, esse senso de incapacidade, não estou dando conta, e de começar também a revisitar tudo que eu fui, todas as versões que fizeram parte de mim, e que talvez algumas delas eu queria que morresse, eu queria que encerrasse ali, algumas coisas eu não queria carregar mais, né, de tudo, de amigos, de vida social, de o que eu fazia do meu lazer, espiritualidade, que tipo de crenças eu recebi, que tipo de ideias meus pais me contaram e me ensinaram e eu não fazia sentido mais. Então foi assim, eu acho que essa sensação do adultecer, que para mim é que adulto eu sou, né? Quem eu sou mesmo, e conversões que eu não quero mais que façam parte de mim e quais eu quero bancar, porque fazem sentido, sabe? Assim, não sei se eu posso ir falando, vocês querem perguntar, posso falar? Tem uma coisa assim que eu acho interessante compartilhar,
E né, assim, eu faço terapia e estou sempre nesse processo aí tentando entender os meus desmaios e o resto todo da vida. Mas teve um exercício que eu fiz em terapia que foi uma prática de meditação com visualização. Então, ali meu terapeuta conduziu ali uma meditação, e nessa visualização eu ia conversar com o meu desmaio. Então, eu fazia ali uma prática para poder entender um pouco o que esse meu inconsciente estava querendo me contar, e eu ali muito, muito mexida, não entendendo nada. Poxa, entendi que eu desmaio para me tirar de lugares que eu não quero estar. Mas por que eu desmaio em lugares que eu quero estar? Não estou entendendo nada, não estou entendendo esse recado. E aí, quando eu estou ali na prática, que foi muito forte, o sentimento que me tomava e que era assim, muito nítido era medo. E aí, quando eu converso com o desmaio ali na minha prática de meditação, e eu pergunto assim, o que você quer de mim? Qual que é a mensagem? Eu não estou entendendo. E aí, o que vem para mim é a seguinte fala, não é justo. E aí, não é justo o quê? Não é justo você ter as coisas e as pessoas não terem. Então, assim, isso abriu para mim um super, caramba, de eu entender todo o meu processo de criação e de que talvez eu estava sabotando o meu próprio crescimento porque eu não achava que era digno eu crescer sendo que tem outras pessoas sofrendo. Como se eu precisasse equiparar o meu sofrimento com as pessoas que sofrem para isso ser justo. E eu ter um conceito do que é justo completamente, assim, né, distorcido, porque conscientemente não faz sentido, né? Se eu estou bem, eu consigo entregar muito mais. Mas ali, inconscientemente, eu precisava estar em sofrimento, porque se eu tenho uma condição de privilégio, e eu reconheço isso, como assim eu estou querendo mais e estou questionando as minhas coisas, e questionando a minha vida perfeita, e querendo o quê? Poxa, olha para as pessoas, que é uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida, né? Não reclama, olha para a fila que está atrás de você. E eu querendo olhar para a fila que estava na minha frente, para poder alçar mais, para poder conquistar mais, para poder ter mais. E isso muitas vezes é tomado, né, como ambição, de um jeito ruim, né? Ah, isso é ambição, isso você é uma pessoa ingrata, olha o quanto você recebeu da vida. E poder conciliar isso que, não, eu sou grata, mas ainda assim eu quero ocupar outros espaços. E aí a sensação para mim do desmaio era como se eu estivesse numa caixinha presa e o desmaio, de certa forma, fosse minha filha, vai para o mundo. Vai voar. Você não cabe aí mais, não está te cabendo mais. Você já se encaixou, você já se cortou demais. Vai para o mundo. Então, acho que ali naquela visualização, quando eu me dou conta disso, né, de que vem essa ideia de não é justo, e não é justo o quê? E era como se não é justo você ser feliz e as outras pessoas não serem. E aí eu vou entendendo um pouco do que eu carreguei para a minha vida, assim, como se eu tivesse uma missão, e, né, para essa missão eu precisasse sofrer tudo, ou ser infeliz, enfim, coisas nesse sentido. Então, fazer esse caminho de profundidade bem difícil, bem doloroso, mas né, extremamente revelador, né? Então, acho que eu estou ainda assentando todas essas coisas que o furacão que passou dos desmaios levantou. Então, objetivamente, o que aconteceu, né? Eu passo por um divórcio, mudo o meu trabalho, né? Eu trabalhava no serviço público e passo a ser autônoma. E autônoma também é muito simbólico, porque agora depende de mim, né? E agora? Agora eu não tenho assim, porque lá no serviço não me deixam fazer tal coisa, ou a proposta é outra, e aí eu queria fazer uma coisa, mas a proposta ali é outra. Tá, agora depende de mim. E aí? O que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Em que lugares eu vou estar? Em quais lugares eu vou ocupar? E aí isso me faz questionar, assim, tudo, 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 tudo. Fiquei muito tocada com a sua fala. E aqui eu quero premiar, né? O meu professor me ensinou essa expressão quando nós estamos em momentos de vulnerabilidade, que é premiar a vulnerabilidade, premiar quem fala da sua própria vulnerabilidade com coluna, que é entender que é um processo de transformação
do que é ser humano a gente entender que é normal e que transitamos e vamos passar por isso, para que a gente até se eduque do que, sabe, do que é o contrário, né? Da gente poder se enxergar com a potência que temos, mesmo durante um processo desafiador. E o legal de perceber isso e trazer como eu me senti no corpo enquanto você falava, e o quanto é maravilhoso a dança da ressonância e os nossos processos irem batendo uns nos outros. Porque quando você citou que aí você conseguiu buscar do seu inconsciente a frase de não é justo eu ir para frente se as pessoas estão sofrendo. Meu corpo fez assim... Uf. E aí eu posso olhar para mim e dizer, peraí, em que lugares isso me toca e eu não desmaio fisicamente, mas quais são as constrições que eu estou mantendo na minha vida? Porque eu ainda acredito nessa mentira que nos foi imputada em níveis tão profundos. E eu digo isso para que você que esteja nos assistindo olhe para isso no fundo do seu coração, porque quanto mais cada um de nós nos liberarmos dessa grande mentira, mais fácil fica para outras pessoas viverem a vida com mais leveza também, porque o campo é um campo único. E também para trazer materialidade e deixar ainda mais palpável e que as pessoas recebam da sua força, fala um pouquinho do tempo. Então, você trouxe o seu processo de divórcio e quanto tempo você ficou precisando maturar isso na sua consciência e se perguntando até você ter caixa e continente o suficiente para perguntar e o seu inconsciente responder. E de novo vem tanta força e emoção, porque eu acho que não foram 1 ou 2 desmaios, né, que te colocou nesse continente emocional. Não, eu tive alguns episódios de desmaio na minha adolescência, assim, é engraçado porque ficou uma coisa muito associada ao sangue. Eu acho que eu tenho nervoso com sangue, então quando tem alguma situação, ou que eu vejo, ou que alguém relata, eu me super identifico, não dou conta e desmaio. Só que o que começou a acontecer ali em 2022, então é super recente, assim, em 2022 eu saio do último serviço público, assim, que eu trabalhava e vou para ser autônoma, de fato. Então, isso no final de 2022 e início de 2023, eu tenho um primeiro desmaio que abre as portas para vários outros, e aí eu fico com essa sensação constante de vigilância, de qualquer reação, eu vou desmaiar, nossa, de novo. E aí eu me vejo assim, meu Deus, agora eu sou autônoma, eu preciso trabalhar, eu não posso tirar uma licença aqui para cuidar da minha saúde, ou entender o que é isso que está acontecendo. E sim, assim, eu fiz todos esses processos de investigação fisiológica, de exames, de fazer ali toda uma bateria de testes, de exames para entender, para ir eliminando, né, o que poderia estar acontecendo, embora, assim, intuitivamente eu já estivesse entendendo que tinha algo ali muito simbólico, ainda que pudesse ter alguma coisa fisiológica, mas tinha algo muito mais profundo ali, me contando. E aí, quando eu conto desse processo na terapia, isso foi final do ano passado que eu faço essa prática. Então, assim, quando eu começo a conseguir, porque, né, precisava fazer as coisas, atender, e a cada atendimento eu, ai, que bom, não desmaiei, isso 2023, aí para mais um atendimento, ai, que se eu faço 10 atendimentos no dia, eram 10 tensões, vigilância e comemorações, assim, ai, que bom, não desmaiei. E aí, todos os outros processos que eu precisava me expor. E aí, para mim, foi ficando também essa compreensão de que se eu estava criando uma nova versão de quem eu sou, talvez a questão do desmaio vinha como um desafio de colocar para o mundo essa nova Rafaela, que não é mais a Rafaela que talvez as pessoas conheceram, aquelas versões que elas conheceram, e como era me colocar ali, e às vezes essa sensação, para mim fez sentido assim, né, mas de entender que o desmaio ali numa situação de exposição, vinha de, é assim que eu sou agora, tá, gente? Como se fosse essa a mensagem, e todas as coisas que a gente tem enquanto humano. Nossa, será que eu vou ser aceita, amada, validada, sendo essa nova versão aqui de coisas que eu sou, né? Eu sempre fui muito doce, muito gentil, mas agora eu sou doce, gentil e brava e coloco limites.
Então, assim, serei aceita assim também? Serei validada assim também? Que são coisas que a gente carrega enquanto, né, humano, assim. E então eu acho que o desmaio e entendê-lo nessas situações de exposição foi fazendo sentido para mim dessa forma, de, poxa, essa é a minha nova versão, meu novo, quebrei muitos paradigmas e sou assim agora. Então eu preciso estar com isso para mim e para as pessoas. E assim acontece o processo de individuação, né? É isso que a gente fala em praticamente todos os episódios, assim, né? A gente recebe várias informações ao longo da vida, a gente recebe, vou falar, questões familiares que são mais fortes, né, na nossa constituição de objetivos, de valores, mas para além das questões familiares, a gente recebe fora de casa crenças, ideias coletivas, de histórias que não têm a ver necessariamente com a gente e que a gente vai vinculando, comprando e criando crenças que em algum momento da vida a gente é convidado, no caso da Rafaela, a gente é quase que obrigado, né, a revisitar. E eu tenho uma frase que eu uso no meu celular, até para eu não esquecer, que por mais que a gente tenha amor, que a gente tenha afeto pelas pessoas que nos muniram de tanto carinho, de tanto acolhimento, e, enfim, que nos ajudaram a passar pelas etapas da vida, como é o caso que eu falei agora da própria família, a vida é movimento, né? Então eu falo que a natureza da gente, não é minha essa frase, não, tá? Mas eu uso ela muito. Então a frase que eu uso é: a natureza da gente não cabe incerteza nenhuma. Então, por mais que a gente receba essas crenças, essas ideias, que a gente se vincule de formas diferentes com família, com pessoas, com afetos, enfim, a vida pede da gente esse movimento, até porque não existe evolução, desenvolvimento, se a gente fica parado no mesmo lugar. E aí eu estou lembrando, a gente fez, eu e Michele, a gente ainda faz, Débora participou de alguns módulos de uma formação que chama DEP, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo, e uma das nossas professoras, quando a gente estava estudando sobre algumas manifestações do corpo, e a gente tende a achar, que aí você falando isso, Rafaela, me fez lembrar dessa conversa, que quando o corpo ele manifesta de uma forma extrema, ou com muita dor, ou no seu caso desmaio, ou tem uma doença, significa, opa, eu estou indo para um lugar que talvez eu não deva ir, porque é um sintoma ruim, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um trabalho que eu estava muito afim de fazer, eu tive uma crise de síndrome de intestino irritável. Eu falei, gente, não é para eu estar nesse lugar, então. Mas é o corpo meio que descolando, né? Falando, filha, você está com medo, né? Assim, a gente está vivendo um rompimento. Esse rompimento, ele mexe, inclusive, fisicamente com a gente, porque a gente está moldado de formas tão, às vezes, né, rígidas, encrostadas, que quando a gente faz o movimento, o corpo até assusta. Então, a sabedoria, né, de você fazer esse processo na terapia, e na terapia, nessa dinâmica, você perceber que existia um motivo para esse desmaio, mas era um motivo de vai para a vida e não paralise, né? Então, eu acho que a gente precisa atentar às manifestações do corpo, mas saber interpretar, que às vezes ele vai assustar, da mesma forma que a gente assusta. O corpo vai vai manifestar dessa forma, mas é para a gente reforçar, né? Reforçar o topo, falar, vamos embora, é isso mesmo. Então, eu queria. A Débora fez a minha pergunta, eu notei aqui. Gente, estou curiosa sobre quantos desmaios a Rafaela já teve, mas a Débora já falou. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é assim: a gente descolar de crença, ainda mais vinculada a pessoas que a gente tem grande afeto, é um rolê complicado, né? Porque a facilidade para a gente voltar nesse afeto é muito grande, né? Então, como que é para você bancar isso, sabe? Assim, esse novo modelo de pensar, de viver e de romper com coisas que eram fortes para você. Sabe, meninas, assim,
até eu não respondi tão objetivamente a questão do quantos desmaios, mas assim, porque foi tão intenso esse tempo, assim, esses 2, 3 anos últimos, praticamente que assim que eu separo, eu mudo de cidade, mudo de casa, né, volto a morar sozinha, e aí, isso 2023, parece que tinha resolvido. Então, assim, melhorei, fiquei bem, fui fazer coisas, me sentia uma adolescente num sentido bom, assim, de quem quer experimentar coisas que não pode vivenciar, num sentido muito positivo mesmo, de descoberta, assim, de quem eu sou, do que eu quero fazer, de estar num outro lugar e fazer outras construções. Ano passado, 2024, a sensação do desmaio volta muito forte e ela me ronda o ano inteiro. Eu tive, assim, acho que uns 3 episódios mesmo, em que eu desmaiei, mas a sensação foi o ano inteiro. Momentos, assim, no supermercado, momentos muito aleatórios. Vou na dança, que era um lugar até então protegido, que o desmaio não chegava, porque ali eu estava muito bem, estava muito eu começo a ter a sensação na dança. E aí, assim, a vontade que dava muitas vezes era me fechar, né, assim, e me sentindo incapaz e não dou conta, então, de dirigir, não dou conta de dançar, mas acho que nesse aspecto, até os recursos que a psicologia me traz, muitas vezes eles atrapalham, eu falo assim, que saco, eu tô cansada de ficar refletindo, problematizando, teorizando, não quero saber dessas coisas, não queria saber menos, mas tem hora que ajuda. Então, assim, eu entendia que o convite era para eu não parar, o convite era para eu precisava continuar nisso. E até a história, inclusive do Jung, eu acho, porque o Jung desmaiava. O Jung, vou fazer esse parênteses, não sei se era o Jung que desmaiava. Se eu falar besteira, vocês cortam essa parte. Mas eu acho que eu me inspirava em pessoas, assim, que tinham esse processo. Tá barulhento aqui, vocês tá atrapalhando? Não? Estão caminhando aqui. Mas eu me inspirava em pessoas e fez muito sentido um psicólogo que ele tinha processos de desmaio. Quando eu fui entender a história dele, era mais ou menos assim, ele estava ali escrevendo a teoria dele, e aí vinha a sensação do desmaio como um sabotador, e aí ele disse, tá bom, eu vou ali, dou uma desmaiada, e volto e continuo o meu caminho. E foi mais ou menos isso que eu adotei para minha vida. Eu não vou parar. A hora que vier, e eu crio, tipo, ambiente seguro. Se eu estou atendendo e começo a sentir, eu vou falar com a pessoa assim, dá licença que eu preciso. Eu ainda brincava que eu uso lente, e aí eu falava assim, vou falar que a minha lente saiu do lugar, e aí eu falei, minha lente saiu do lugar, peraí rapidinho que eu preciso ir no banheiro. E eu fiz isso uma vez. Eu vou pro banheiro do consultório, deito no chão, fico ali respirando, entendendo que isso vai passar. A sensação vem e ela vai, e eu volto e continuo de onde eu parei. Então, foi mais ou menos o que eu adotei na vida. Isso não vai me parar, eu vou continuar fazendo as coisas, ainda que eu tenha que, peraí que eu vou ali dar uma desmaiadinha e já volto. Vou ali, dou uma minha desmaiadinha e volto. E aí, curiosamente, assim, no final do ano, assim, que eu começo a me colocar nos lugares que eu queria estar e bancar isso com todo o desconforto que me trazia, porque me trazia muito desconforto, assim, e muita confusão, porque, caramba, era aqui que eu queria estar, era nessa aula de dança, era nesse lugar, era nesse trabalho, era nesse curso, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, dias melhores, dias piores, dias bem frágeis, dias quase desmaio, mas eu vou ficar aqui. E aí, a sensação começa a diminuir, assim, eu começo a não ter em tantos momentos, não ter em momentos tão estranhos como ir ao supermercado, assim, que é uma coisa super corriqueira e que eu estava tendo, inclusive, nesses momentos. Então, acho que isso agora, né, ainda estou vivenciando isso, mas essa sensação diminui. Acho que respondo sua pergunta, Luana, assim, de como que eu fui encarando e o que eu fiz, né? Qual recurso que eu usei? Acho que foi isso. E aí, assim, a ideia de mindfulness me ajuda muito, porque que é a coisa mais difícil que a gente tem nesses momentos, mas mindfulness tem uma fala que é sobre a questão da aceitação.
Quanto mais a gente luta contra os processos, mais fortes eles ficam. É como aquela ideia das emoções, né? As emoções são mensageiras, elas querem te comunicar alguma coisa. Se você fechar a porta para ela, ela vai ficar igual aquelas visitas inconvenientes, tocando campainha, batendo na porta, falando, minha filha, vai ficar mais forte. Se você abre a porta e escuta, ela vai embora. Então, é meio que com esse auxílio, que é a parte que a psicologia me ajuda, né? Cara, eu sei que é assim que funciona. Então, não dá vontade nenhuma de acolher, dá muito medo, dá vontade de fugir, porque a sensação é horrível, é incapacitante. Mas eu preciso estar aqui. E foi onde eu acho que eu também começo a furar um pouco essas sensações, né? Conseguir furar esse caminho, conseguir passar por ele, em que eu paro e fico, tá, o que eu tô sentindo? Por que tá tão difícil ficar aqui? Tá bom, eu aceito essa sensação. Não, tá com peso na minha cabeça e começa a nomear, que é outra coisa que, né, ajuda, começa a nomear essas sensações físicas, o que eu tô sentindo, e vou passando, assim. Então, acho que esse recurso da aceitação, de acolher as sensações, também me ajudaram muito nesse processo. Eu acho, inclusive, tá sendo muito inspirador, essa coisa da sensação, acho que todos nós, né, quem não passa por isso, por um ímpeto de qualquer manifestação desesperadora, né, assim, o corpo coloca a gente em validação. E aí, você falando isso, assim, primeiro que seu tom de voz é delicioso, né, Rafa? Assim, nossa, o meu sonho é ser uma pessoa educada para falar, com pausas, usando vírgula. Acho que mindfulness vai fazer bem para mim. Já fiz o curso, mas estou achando que eu tenho que fazer de novo. Mas você falando, quando você falou que é uma sensação, quando vem a sensação e você faz a prática do acolhimento, eu lembrei que existe um fluxo, né, da sensação, da mesma forma que a sensação ela entra, ela sai. Então, se a gente tem essa sabedoria que você tem para esperar esse movimento se concluir, porque às vezes a gente vai, por que isso está acontecendo? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o quê? Tá, ela veio, aceitei, e ela vai. E depois, se for o caso, né, porque a gente fica na pensação, você falou isso, né? Eu fico pensando, ai, por que de novo? Vou analisar, não vou, é muita informação que a gente tem. E eu imagino, você foi falando, eu fui imaginando que à medida que a gente vai trabalhando dessa forma, deixando o fluir da sensação, ela vai entrar e ela vai sair, talvez até a frequência e a intensidade comece até a mudar, né? Porque a gente lida de uma forma mais leve, até com uma questão que é difícil, né? Então, muito inspiradora sua fala, super te agradeço. Ai, que bom, Luana. Mas, assim, é muito difícil, só para as pessoas que estão nos ouvindo, para não achar assim, não sou guru de, ai, como ela passa plenamente. Não, gente, isso é muita luta interna, é muito, ai, que saco, de novo isso. Não, porque, meu Deus, desespero. E aí, assim, talvez o convite seja, a gente já fez muito isso de lutar e fugir das sensações, né? É a resposta automática nossa. Então, talvez o convite seja, fica com o que está aí, porque foi o que foi acontecendo comigo, né? Quando eu consegui, depois de muita luta, ficar, diminui a sensação. E eu acho que a gente tem uma surpresa boa, e aí isso vai reforçando essa nossa nova atitude, que é assim, olha, isso funciona. Olha, a sensação diminuiu e a gente vai se sentindo mais encorajado para fazer esse movimento, que é muito difícil de acolher o difícil, né? Ficar com aquelas sensações desconfortáveis, ficar com aquelas emoções desconfortáveis, ficar com as constatações desconfortáveis que aquilo te traz, porque não é fácil você olhar e falar, né? Muitas vezes eu fiquei assim, gente, como que eu vou atender as pessoas? Não sou capaz. Como que eu vou cuidar do outro? Eu não estou dando conta de mim, eu estou tendo aqui crise de ansiedade, é isso que eu estou tendo? Assim, não sou uma pessoa capaz para cuidar do outro. Então, acho que a gente olhar para isso, e inclusive isso me humanizou extremamente, né? Quando alguém me faz um relato de uma crise de ansiedade, eu sei exatamente o que aquela pessoa está me contando, eu sei no meu corpo o que aquela pessoa está me contando, não é só porque eu estudei no manual, né? E aí, acho que olhar também naqueles processos do trabalho que eu estava ali de forma horizontal com aquela pessoa e que mesmo assim eu tinha o que oferecer, mesmo fragilizada, passando por um monte de coisas, a minha própria humanidade era algo que eu conseguia oferecer para aquela pessoa e podia assim, vamos junto,
dá a mão aqui, a gente vai. Consigo te oferecer esse espaço, esse acolhimento, essa atenção, porque isso eu ainda conseguia fazer. Então, acho que quero reforçar isso, né, desse convite para as pessoas. Experimentem ficar com aquilo que está insistentemente querendo estar aí com vocês. Por que será? O que isso quer contar para vocês? Né? Porque deve ter alguma coisa bem importante aí. Super, a sua fala me toca muito. Mais uma vez, Rafa, eu acho que para nós foi nos ensinado como uma ilusão, assim, algo que acontece comigo está comigo, não sou eu. Porque a gente não foi ensinado que tudo que se manifesta ao nosso redor, a nível prático ou não, a nível físico ou não, parte de uma camada de identidade minha. Então, e esse eu acho que é o maior desafio de dissolvermos os nossos paradigmas de vida, que são físicos. Então, quando você compartilha, que você, depois de ir dissolvendo e entrando em contato com esse sintoma, conseguiu conversar com ele, e é simples assim, gente, simples assim, né? É muito simplista, é simples, mas não é simplista, porque é um processo de rasgar o coração para caber mais, e aí você consegue olhar para algo que é nosso, é sempre a gente conversando com a gente. E deixa eu ver o que está aqui registrado na minha alma. Eu acho que ficamos com uma ilusão de que é simples ou deveria ser simples demais, como se fosse algo que colou em nós como um velcro. Não, todas essas informações, elas nos compõem. E eu preciso passar pela experiência para que ela passe, porque eu preciso fazer um trabalho de alma muito profundo para me transformar em uma nova pessoa ou para tirar as coisas que me fazem ser quem não sou, né? Ser quem nós somos. Mas isso é um trabalho de alma, gente. Então, quando você compartilha aqui com a gente que de um processo de 3 anos, 4 anos, você vai transformando e entrando em contato com quem você verdadeiramente é. Eu acho legal a gente trazer e colocar mais uma vez a premiação no que você está contando, né? Porque é muito mais simples do que porque às vezes as pessoas pensam, vou fazer uma sessão então, e aí o psicólogo, o terapeuta, ou o psiquiatra vai me contar o que é que eu tenho, e aí como não passa de mágica, racionalmente eu me descolo daquilo. Gente, emaranhado é emaranhado. A gente tem que mexer o doce para tirar todas as mentiras psíquicas que são reais, que antes contavam, por exemplo, e vai saber qual é a raiz sistêmica ou a raiz de educação ou identidade que nos contou aqui, já que ressoou para nós 4, eu tenho certeza que vai ressoar para você que está assistindo também, que temos limitações instaladas de eu só posso ir até onde X pessoa foi. É visceral, né? É visceral, não é algo racional. Eu queria só pontuar que eu acho que essa questão do acolher o difícil, né? A gente falou de saúde mental no episódio que foi ao ar, né? No último. E a importância, né, do entendimento de que o quão é difícil acolher o difícil. E quando a gente fez, né, a crítica à medicalização, é a crítica nesse sentido de fugir, né, desse movimento interno de eu não quero sentir o que eu estou sentindo. E aí, né, na medicina tradicional, como a Débora colocou muito bem no início, que não é sobre médicos, é sobre a nossa sociedade, a gente é convidado a todo momento a seguir o atalho mais rápido, né? E aí a gente não está dizendo que não é para recorrer ao tradicional, a gente está dizendo que existe um convite um pouco mais profundo e que em algum momento a gente precisa se atentar para esse convite, né? Em algum momento a gente vai recorrer ao tradicional e vai recorrer à medicação e vai recorrer a sessões tal e tal, né? Mas é algo muito mais profundo, né? Nós somos seres muito mais complexos do que a gente entende muitas vezes. E aí eu acho sensacional a fala da Rafa de que a vulnerabilidade nos humaniza, né? E aí, assim, quando você coloca a relação horizontal de terapeuta-cliente, de terapeuta-paciente, eu até arrepio, porque muitas vezes na faculdade a gente aprende que a gente tem que estar num lugar de saber, né? E
E aí a gente toma isso como um lugar de superioridade. Nossa, se eu estou sofrendo, eu não posso acolher. Se eu não sei lidar com os problemas da minha vida, eu não posso atender. E não é sobre isso, né? Porque a empatia nos coloca no mesmo lugar. E quando eu sei o que ele sente, quando eu sinto também, o processo terapêutico flui muito mais eficientemente, eu acho, né? Então, te ouvir foi... O som prosódico, é o som prosódico que o Luiz falou, Débora? Que é o som seguro? Que a Rafa tem, né? Essa voz prosódica. Nos voz regula, prosódica. convida Regula e convida. E abraça. Sim, nos envolve, aí a gente vai ninando assim na voz prosódica, que é, gente, como é bom estar vivo, graças a Deus. Ai, alguém está mais regulado aqui do meu lado, graças a Deus. Rafa, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está ouvindo? Eu acho que, né, assim, muito incrível tudo que a gente conversou aqui, e vou retomar o inicinho que a Débora falou da importância desse olhar holístico, né, para a gente se olhar como um todo, e a gente é esse todo, a gente é muito complexo. Então, acho que tudo isso que a gente foi falando de olhar para o corpo e da importância da gente buscar esses processos em que a gente se conecta, a gente se entende, a gente entende que tem a ver com a gente, um pouco para dizer que o caminho que a gente tem do autocuidado é muito um caminho para dentro. Então, às vezes, o que a gente vê muito falado são sempre caminhos para fora, né? Sempre caminhos num sentido muito mais de estímulo de uma vida prazerosa que vai tampar esses sintomas e esses sinais e essas coisas que às vezes a gente vai precisar encarar. Então, muitas vezes é via dor que a gente vai olhar para certos processos, né? Já nos disse sabiamente o filme Divertidamente que a tristeza é quem lê os manuais, né? A tristeza é quem muitas vezes sabe o caminho de volta. Então, acho que para a gente dizer que o convite ele precisa ser para dentro, que a gente não se perca nisso. Eu brinco que na terapia várias vezes o humor é sempre um recurso muito importante para mim. Então, quando eu estou lá chorando na terapia, eu faço uma piadinha e você dá um respiro ali e dá uma melhorada. Mas eu falava assim, ai, não aguento mais ser tão profunda. Eu acho que eu fui tão profunda que eu criei um buraco e agora eu não consigo sair dele. Joga uma cordinha para mim, para eu sair um pouco. E daí eu retomo essa coisa holística que a Débora comentou, mas acho que assim, se a gente pudesse cuidar e se olhar de uma forma integral, né, em que a gente traga todas as dimensões a nosso favor, que a gente cuide do corpo físico, da parte emocional, da parte espiritual, né, espiritualidade muito mais que religião, e que a gente cuide da parte cognitiva, então a gente vai ter vários lados para nos tirar desse buraco que às vezes a profundidade vai nos jogando. Para mim, muitas vezes é a dança que me traz para o corpo de volta, que me traz para a leveza, e aí eu vou para a profundidade, volto, mas que a gente consiga encontrar o que é importante para a gente, o que restaura a gente, para que a gente consiga fazer esses processos em profundidade, sem se perder na profundidade, com equilíbrio, e daí eu acho que o holístico traz muito isso, esse olhar integral, esse cuidado integral, porque ele é para dentro, mas a gente pode usar alguns recursos aí para a gente não se perder nisso. Total. Não, eu até anotei aqui, ainda bem que você falou de novo da dança e me lembrei, Rafa. Se vocês, gente, não sabem ainda o que é que vai ser o seu porto seguro de descanso, de desfrute, e simples, é simples. Você volta lá no início, quando a Rafa começou a compartilhar a história dela, e reparem, é para voltar mesmo, tá? Volta agora, que a gente está encerrando, e reparem a expressão do rosto dela quando ela falou da dança. É nítido, e o nosso corpo conta os espaços de mais de recursos internos que nós temos. Então, você estava compartilhando e estava falando já do desmaio, então todos nós nos tensionamos aqui correlacionadas, correguladas, né? Mas aí quando você fala da dança, o seu corpo expande, o sorriso abre, o olho brilha mais, porque é tudo uma coisa só. Então, perceba o que faz o seu olho brilhar, e o seu sorriso abrir, e o seu corpo aprumar. Todos nós temos. Ah, eu não tenho. Você tem. Você só tem que se colocar um pouquinho mais à disposição no seu tempo e na experimentação para descobrir o seu. E depois você conta para a gente nos comentários também, que eu quero saber.
Rafa, queria muito te agradecer, foi um prazer te ouvir, sempre é bom conversar com você, foi ótimo, assim, estou muito preenchida, muito acolhida depois da nossa conversa, queria te agradecer mesmo. Imagina, meninas, muito obrigada pelo espaço, obrigada a todos aqui que nos acompanhem o projeto das meninas, é incrível, sempre que eu escuto eu saio assim, eu saio preenchida, assim, acolhida, mas pensando muitas coisas, mas pensando de uma forma que não é aquela que me coloca no buraco, não, é aquela que me fala, nossa, quero pensar isso, quero sentir isso, quero... Então, assim, muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pelo espaço, por fazer parte aqui um pouquinho também. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Para finalizar, queria contar um sonho lindo que o meu filho, ainda criança, agora ele já é adolescente, ele teve. Ele tinha um sonho recorrente com um monstro que corria atrás dele. E acho que quando ele tinha 9 anos, esse sonho mudou. O sonho começa, o monstro correndo atrás dele, e ele desesperado, e ele resolve parar. E aí ele para, o monstro vem do lado dele, e ele começa a correr atrás do monstro, e eles começam a brincar. E depois disso, as noites, né, os sonhos dele melhoraram bastante. Então, acho que essa é um pouco da mensagem da Rafa, né, da gente viver essas sensações e dar o tamanho que a gente tem que dar para isso. Então, fica o convite da Débora para a gente pensar onde que tem esse quentinho dentro da gente e como que a gente está lidando com os nossos medos. Segue a gente no Instagram, se inscreva no canal, compartilhe. Acho que dessa vez falei tudo, estou aprendendo. Até o próximo episódio, daqui a 15 dias. Um beijo.